A solidão. Uma palavra carregada de medo, silêncio e interpretações equivocadas. Para muitos, solidão é sinônimo de vazio, de abandono, de fracasso. É aquela sensação incômoda que aparece quando as conversas cessam, quando o telefone não toca, quando não há ninguém ao redor para preencher o espaço, que na verdade sempre foi interno. Mas o que se esconde por trás desse medo que todos carregamos? E se a solidão que você tanto teme não for o inimigo que imagina, mas sim a chave secreta para a sua cura? Gabor Maté nos lembra que a maior parte das dores humanas não vem apenas do que aconteceu conosco, mas principalmente daquilo que não conseguimos expressar. São as feridas silenciosas, os traumas invisíveis, os sentimentos que engolimos porque ninguém esteve lá para ouvi-los. E a solidão, por mais cruel que pareça, nos coloca diante desse silêncio inevitável. É nela que somos obrigados a encarar aquilo que passamos a vida inteira tentando evitar, nós mesmos. Pense nisso. Quantas vezes você se manteve em relacionamentos tóxicos apenas para não ficar sozinho? Quantas vezes se envolveu em rotinas cheias de tarefas, compromissos e distrações, só para não encarar o vazio quando chegasse em casa? A solidão é justamente o espaço onde a fuga não funciona. Ali, sem distrações, você não tem para onde correr. E é exatamente nesse ponto que a cura começa. Existe uma grande ironia. O que mais tememos é também aquilo de que mais precisamos. Quando estamos sozinhos, somos despidos das máscaras sociais. Não precisamos mais sustentar a imagem do forte, do sempre feliz, do tudo sob controle. Na solidão, não há plateia. Só resta você e o seu verdadeiro eu. Isso é assustador, porque nos acostumamos a viver representando papéis para sermos aceitos. Mas também é libertador, porque nesse espaço começa a possibilidade de se reconectar com quem você realmente é. Imagine a solidão como um quarto escuro. No início, entrar nele é aterrorizante. Não enxergamos nada, tropeçamos, sentimos medo do desconhecido. Mas se permanecemos tempo suficiente, nossos olhos começam a se ajustar. Descobrimos formas, cores, detalhes que antes estavam ocultos, e o que parecia ser apenas escuridão passa a revelar vida. Assim é a solidão, um espaço de revelação. No início, doloroso. Depois, transformador. A sociedade nos ensinou a temer a solidão. Fomos condicionados a acreditar que estar só é sinal de rejeição, de que não somos bons o bastante, de que falhamos. Mas, e se a solidão não fosse um castigo, e sim uma oportunidade? Uma chance rara de silenciar o mundo lá fora para finalmente ouvir a voz mais importante, a sua. Aquela que foi abafada pelo barulho da rotina, pela necessidade de agradar, pelo medo de decepcionar. Por isso, quero te convidar a refletir. Como você lida com a sua solidão? É algo que você evita a qualquer custo ou algo que já aprendeu a abraçar como parte do seu processo? Deixe sua resposta nos comentários. Compartilhar pode não apenas aliviar o peso que você carrega, mas também inspirar outras pessoas que se sentem perdidas nesse mesmo silêncio. Nos próximos blocos, vamos aprofundar essa jornada. Entender por que a solidão é tão temida, como ela se conecta aos traumas da infância e, sobretudo, como pode se tornar um caminho real de cura emocional. Se existe um motivo pelo qual a solidão assusta tanto, ele está na forma como fomos ensinados a olhar para ela. Desde cedo, crescemos acreditando que estar acompanhado é prova de valor, enquanto estar só é um sinal de rejeição. Na infância, aprendemos a nos sentir seguros apenas quando havia alguém por perto. Nossos pais, irmãos, familiares. Quando éramos deixados sozinhos, muitas vezes sentíamos medo, e esse medo infantil de abandono deixou marcas profundas. É por isso que, já na vida adulta, o silêncio e a ausência de companhia podem despertar uma angústia desproporcional. Não estamos apenas lidando com o presente, mas com lembranças emocionais gravadas em nossa memória. Gabor Maté nos lembra que o trauma não é simplesmente o que aconteceu conosco, mas aquilo que aconteceu dentro de nós como resultado da experiência.
Quando uma criança é deixada sozinha emocionalmente, mesmo que fisicamente cercada de pessoas, ela aprende que seus sentimentos não têm espaço, que sua dor não pode ser compartilhada. Essa desconexão é a raiz de muito do que carregamos hoje. E quando adultos enfrentam a solidão, na verdade estão revivendo aquele mesmo vazio da infância, a ausência de acolhimento, de validação, de escuta. Mas é aqui que começa a virada. O que antes parecia um castigo pode se transformar em cura quando compreendemos a solidão não como abandono, mas como reconexão. Isso exige coragem. É mais fácil continuar correndo atrás de distrações, se perder em redes sociais, em séries, em relações superficiais. Difícil é sentar-se consigo mesmo e encarar a dor que foi reprimida por anos. Porém, esse ato é o início da libertação. Pense em quantas pessoas você já conheceu que não conseguem ficar sozinhas nem por um instante. Estão sempre ocupadas, sempre acompanhadas, sempre buscando uma forma de preencher o vazio. Essas pessoas não percebem, mas vivem em constante fuga de si mesmas. A solidão se torna uma ameaça porque, quando o silêncio chega, tudo aquilo que está guardado vem à tona. E lidar com isso parece insuportável. No entanto, Gabor Maté aponta que o que mais nos cura não é fugir da dor, mas atravessá-la. A solidão oferece exatamente esse espaço, um terreno fértil onde podemos finalmente sentir o que nunca sentimos, chorar o que nunca choramos, expressar o que foi calado. É um processo de purificação emocional. Não é agradável, mas é profundamente transformador. E talvez você esteja se perguntando: como dar o primeiro passo? Como deixar de encarar a solidão como inimiga e começar a vê-la como aliada? O segredo está em mudar a perspectiva. Ao invés de pensar, estou sozinho porque ninguém me quer, experimente pensar: estou sozinho porque minha alma está me chamando de volta para mim. Essa simples mudança abre uma porta poderosa. A solidão pode se tornar um espaço sagrado, um templo interior. É nela que você pode se ouvir sem interrupções, se permitir sentir sem julgamento, descobrir desejos que foram sufocados. Muitos artistas, filósofos e mestres espirituais só encontraram clareza depois de abraçar longos períodos de solidão, não porque gostassem de sofrer, mas porque sabiam que é no silêncio que a verdade se revela. Quero te propor um exercício. Da próxima vez que se sentir sozinho, não corra imediatamente para a distração. Respire. Sente-se em silêncio e pergunte a si mesmo: o que minha solidão quer me mostrar agora? Talvez venha uma memória, uma emoção esquecida, uma necessidade legítima de descanso. Talvez você perceba que está triste há muito tempo e nunca se permitiu admitir, ou que sente raiva, mas não teve coragem de expressar. O que quer que surja, olhe para isso com compaixão. Essa é a linguagem da cura. A solidão, nesse sentido, não é ausência, mas presença. É a presença de você consigo mesmo, sem máscaras, sem filtros. É a chance de se tornar o amigo que você sempre buscou nos outros. E é aí que começa o verdadeiro reencontro. A solidão, quando compreendida como caminho de cura, deixa de ser um fardo e passa a ser um convite. Mas para aceitar esse convite, precisamos entender por que ela causa tanto desconforto em primeiro lugar. O motivo é simples. Quando ficamos sozinhos, somos forçados a encarar aquilo que passamos anos tentando esconder. A solidão funciona como um espelho que não distorce. Ela reflete exatamente o que somos, sem maquiagem, sem disfarces, sem aplausos. Gabor Maté ressalta que muitas das nossas estratégias de sobrevivência foram criadas na infância, quando aprendemos a nos adaptar para sermos aceitos. Algumas pessoas aprenderam a se tornar agradáveis, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Outras aprenderam a se calar, a não incomodar, a esconder suas necessidades para não perder o afeto. Essas estratégias funcionaram naquele tempo, mas hoje, na vida adulta, viraram prisões invisíveis. Quando estamos sozinhos, essas máscaras caem. E é por isso que o silêncio assusta. Ele revela a dor de uma vida inteira vivida para agradar, mas não para ser autêntico.
É nesse ponto que a solidão se torna uma oportunidade de cura. Porque somente nela você pode começar a se perguntar: quem sou eu sem o olhar dos outros? Quem sou eu sem o papel que me deram, sem as expectativas que me colocaram? Essa pergunta pode ser dolorosa, porque revela o quanto nos afastamos de nós mesmos. Mas é também a pergunta mais libertadora que você pode fazer. A solidão expõe as feridas, mas também abre espaço para o cuidado. Quando você se permite estar consigo, descobre partes de si que estavam adormecidas. Descobre que aquela raiva que você julgava errada é, na verdade, um pedido de respeito. Que aquela tristeza que você reprimiu não é sinal de fraqueza, mas uma cicatriz que pede reconhecimento. Que aquele vazio que parecia um buraco sem fim pode ser o terreno fértil para plantar novos significados. Talvez você já tenha percebido que os momentos mais transformadores da sua vida não aconteceram em meio à multidão, mas nos instantes em que estava só, refletindo, chorando, repensando sua história. É no silêncio que surgem os insights, as viradas, a coragem de recomeçar. A solidão é como uma pausa necessária, um espaço entre o que fomos e o que podemos ser. Mas, atenção, abraçar a solidão não significa se isolar do mundo ou rejeitar os vínculos humanos. Pelo contrário, significa construir uma relação consigo mesmo tão sólida que seus relacionamentos deixam de ser baseados em carência e passam a ser baseados em escolha. Quando você aprende a estar bem sozinho, para de aceitar qualquer coisa só para preencher o vazio. Você deixa de mendigar migalhas de atenção, porque já não depende delas para existir. É por isso que a solidão é um processo de empoderamento. Ela nos devolve a autonomia emocional. Ao invés de esperar que o outro nos complete, passamos a reconhecer que já somos inteiros. E quando nos aproximamos de alguém, não é mais para tapar buracos internos, mas para compartilhar. Esse é o amor mais livre que existe, aquele que nasce não da falta, mas da abundância. Agora quero te provocar. Você já se perguntou o que está tentando evitar quando foge da solidão? Será que é o medo de encarar uma dor antiga? Será que é a dificuldade de reconhecer que, lá no fundo, você nunca aprendeu a se acolher? Escreva nos comentários qual é o sentimento que mais surge quando você está sozinho. Para alguns é tristeza, para outros é ansiedade, para outros ainda é raiva ou até desespero. Compartilhar isso pode ajudar você a enxergar que não está só em sua experiência e também pode abrir espaço para que outros se identifiquem e encontrem força. A verdade é que a solidão, apesar de parecer desconfortável, é um portal. Quem tem coragem de atravessá-la descobre um território novo, o território da autenticidade, da autocompaixão, da verdadeira reconexão. Quando falamos de solidão como caminho de cura, é preciso entender que esse processo não acontece de forma rápida ou fácil. Estar só pode, no início, despertar sentimentos intensos de angústia, medo e até desespero. Isso porque a solidão age como um catalisador. Ela traz à tona memórias e emoções que estavam guardadas no inconsciente. É como se o silêncio abrisse uma porta para tudo aquilo que evitamos por anos. Mas é justamente nesse confronto que nasce a possibilidade de transformação. Gabor Maté enfatiza que aquilo que não olhamos de frente continua nos controlando. Ou seja, as dores que ignoramos se transformam em sintomas. Ansiedade, compulsões, vícios, relacionamentos destrutivos. A solidão, por mais dura que seja, nos obriga a parar de correr. Ela interrompe a fuga. E nesse ponto, você tem duas escolhas: continuar tentando calar sua dor com distrações ou finalmente escutá-la. Escutar a própria dor não é um castigo, mas um ato de coragem. É dizer a si mesmo: eu mereço me ouvir, mesmo que doa. E quando você se permite esse espaço, começa a perceber que sua dor tem mensagens. Ela fala da criança que não foi vista, do adolescente que não foi compreendido, do adulto que sempre precisou ser forte demais. Cada lágrima que aparece no silêncio da solidão é uma parte de você pedindo reconhecimento. Mas atenção, abraçar a solidão não significa se afundar nela. Existe uma diferença entre solidão curativa e isolamento destrutivo. O isolamento
É quando você se afasta do mundo porque acredita que não é digno de amor ou de conexão. Já a solidão curativa é quando você escolhe se retirar por um tempo, não para se punir, mas para se reencontrar. É como uma pausa necessária para reorganizar o que está dentro. Pense em um ferimento físico. Se você corta a pele, precisa de tempo para cicatrizar. Não adianta ficar cutucando a ferida ou fingindo que ela não existe. O corpo precisa de repouso e cuidado. Com as feridas emocionais é a mesma coisa. A solidão é esse repouso interno, o espaço onde suas dores finalmente podem respirar e cicatrizar. É claro que, no início, você pode sentir resistência. Pode vir aquela vontade imediata de ligar para alguém, de se distrair, de preencher o silêncio com qualquer coisa. Isso é natural, porque fomos treinados a fugir da dor. Mas, se você permanecer um pouco mais nesse espaço, algo começa a mudar. Aos poucos, a ansiedade dá lugar à clareza. O medo se transforma em autocompaixão. E o vazio começa a ser preenchido não por algo externo, mas por você mesmo. A solidão também nos ensina sobre limites. Quando aprendemos a estar bem sozinhos, deixamos de aceitar relações que nos ferem. Não buscamos companhia a qualquer preço. Descobrimos que preferimos estar sozinhos a estar mal acompanhados. Essa mudança é libertadora, porque tira das mãos dos outros o poder de definir nosso valor. E há outro ponto essencial. A solidão fortalece a criatividade e a espiritualidade. Grandes pensadores, escritores e mestres espirituais sempre recorreram a momentos de recolhimento para se conectar com algo maior. É no silêncio que a mente se abre para novas ideias, que o coração se abre para novos sentidos, que a alma se abre para o sagrado. Nesse espaço, você pode descobrir não apenas quem é, mas também quem pode se tornar. Quero deixar uma reflexão. Quantas vezes você correu da solidão e perdeu a chance de ouvir o que ela queria te dizer? E se da próxima vez, ao invés de fugir, você aceitasse o convite de ficar um pouco mais nesse espaço? Deixe nos comentários se você já teve uma experiência transformadora estando sozinho. Sua história pode inspirar alguém que ainda vê a solidão apenas como dor. A verdade é que quando paramos de lutar contra a solidão e passamos a acolhê-la, algo dentro de nós começa a florescer. A dor não desaparece de imediato, mas começa a se transformar em sabedoria. E é aí que a solidão deixa de ser um peso e se torna um caminho. Quando aceitamos a solidão como parte essencial do nosso processo de cura, começamos a perceber algo extraordinário. Aquilo que antes parecia insuportável se transforma em fonte de autoconhecimento. O silêncio deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. E nesse espaço íntimo, conseguimos enxergar não apenas nossas dores, mas também nossas forças. Gabor Maté explica que muitas vezes confundimos nossas feridas com nossa identidade. Dizemos, eu sou ansioso, eu sou carente, eu sou quebrado. Mas, na verdade, isso não somos nós. São apenas marcas de experiências não curadas. A solidão nos oferece a chance de separar quem realmente somos daquilo que vivemos. Ela nos permite olhar para nossas cicatrizes sem nos confundir com elas. É nesse processo que surge algo profundamente libertador, a autocompaixão. Quando nos sentamos em silêncio com nossa dor, descobrimos que não precisamos mais lutar contra ela, mas sim acolhê-la. Essa mudança de postura abre espaço para uma cura verdadeira. Afinal, como curar algo que não aceitamos sequer olhar? Muitos acreditam que a solidão é sinal de fraqueza, mas é justamente o contrário. Estar sozinho e permanecer firme diante de si mesmo é um dos maiores atos de coragem. É fácil se esconder na multidão, distrair-se com estímulos externos, evitar qualquer contato com as próprias feridas. Difícil é encarar de frente os vazios, as memórias, os medos. Difícil é ficar cara a cara com aquilo que dói, mas é aí que está a verdadeira força. E o mais bonito é que, ao abraçar a solidão, passamos a criar vínculos mais saudáveis. Quando aprendemos a nos acolher, deixamos de exigir que o outro faça isso por nós.
Não colocamos mais sobre os ombros de ninguém a responsabilidade de preencher nossos vazios. E quando nos relacionamos, fazemos isso por escolha, não por desespero. Passamos a buscar conexões verdadeiras, e não qualquer companhia que nos distraia da dor. Você já percebeu como muitas vezes aceitamos migalhas de atenção só para não ficar sozinhos? É como se estivéssemos sempre dispostos a pagar o preço do sofrimento, desde que ele viesse acompanhado de alguém. Mas quando a solidão deixa de ser um inimigo, não aceitamos mais tão pouco. Entendemos que o amor verdadeiro nunca nasce da carência, mas da abundância. Só quem aprende a estar bem consigo mesmo é capaz de amar de forma livre. Por isso, quero te convidar a refletir. O que você tem aceitado apenas para não ficar sozinho? Quantas vezes se colocou em situações dolorosas, em relações que te machucam, apenas por medo do silêncio? Escreva nos comentários se já passou por isso. Ao compartilhar, você não apenas reconhece a sua verdade, mas também mostra a outros que não estão sozinhos nesse aprendizado. A solidão é, portanto, um processo de reconstrução. Ela não nos quebra, como muitos pensam. Pelo contrário, ela nos devolve inteiros. É no silêncio que recuperamos partes nossas esquecidas. É ali que nos reconectamos com desejos antigos, com sonhos deixados de lado, com a criança interior que ainda clama por cuidado. E é nesse ponto que percebemos: a solidão não é ausência, é presença. É a presença de nós mesmos em nossas próprias vidas. Bloco 6. Chegamos ao ponto final dessa reflexão. A solidão como um portal para a cura. Ao longo de toda essa jornada, vimos que ela nos assusta porque nos obriga a encarar o que escondemos. Vimos também que é nesse confronto que reside a verdadeira transformação. Mas agora é hora de dar um passo além e pensar: como podemos viver a solidão de forma prática, como aliada no nosso dia a dia? O primeiro passo é mudar a forma como a nomeamos. Ao invés de dizer "estou sozinho", diga "estou comigo". Essa pequena mudança de linguagem tem um poder enorme, porque tira o peso do abandono e coloca luz na oportunidade de conexão interna. Você não está sem ninguém. Você está com a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. O segundo passo é criar rituais de silêncio. Não precisa ser nada complexo. Pode ser desligar o celular por alguns minutos, tomar um café em silêncio, caminhar sem fones de ouvido, escrever num diário. Esses pequenos momentos, repetidos todos os dias, ensinam a sua mente e o seu coração que a solidão não é perigosa. Pelo contrário, é um espaço seguro de encontro consigo. O terceiro passo é aprender a escutar. Escutar suas emoções, seus pensamentos, seu corpo. Quantas vezes você já sentiu um aperto no peito e ignorou? Quantas vezes seu corpo pediu descanso e você respondeu com mais esforço? A solidão é a oportunidade de se tornar um observador compassivo de si mesmo. E, por fim, o quarto passo: transformar a solidão em ponte, e não em prisão. Use o que você aprende consigo para se relacionar melhor com os outros. Quando você descobre quem é de verdade, começa a atrair pessoas que se conectam com essa autenticidade. E, pouco a pouco, a vida deixa de ser um teatro de papéis sociais e passa a ser uma dança de encontros verdadeiros. A grande moral dessa jornada é simples e profunda. A solidão que você teme é, na verdade, a estrada que conduz à sua cura. Fugir dela é fugir de si mesmo. Abraçá-la é se reencontrar. A solidão não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço a ser habitado. Ela não te diminui, ela te revela. E talvez essa seja a maior lição. Você nunca esteve realmente sozinho. Sempre esteve consigo, mas não sabia como se ouvir. Agora você sabe. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários como a solidão tem se manifestado na sua vida e o que você aprendeu com ela. Sua história pode ser a luz que alguém precisa hoje. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.